noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo na vida tem desafios, né? Tem obstáculos, tem barreiras. A gente não pode desistir. E é tão bom quando a gente... É tão interessante que as barreiras, as dificuldades, elas apontam algo de Deus, né? Então, vamos orar nesse instante. Senhor, na tua presença estamos agradecidos pelo teu grande amor para conosco, agradecidos pela oportunidade que temos para cultuar, para professar a tua palavra, Senhor. Nesta noite, o Senhor poderosamente venha aquecer nossos corações, o Senhor venha nos alimentar, o Senhor venha abrir os nossos olhos, o Senhor venha nos fortalecer no nome de Jesus, para que possamos permanecer de pé, para que possamos prosseguir até o fim. E pedimos a tua bênção em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A gente precisa de uma das palavras importantes neste tempo, é respostas de Deus. É um antídoto para todo o veneno que tem sido derramado. Os irmãos entenderam da fórmula de figura de linguagem que eu falei, do veneno, do mundo, do contexto tão difícil que nós enfrentamos. O mundo é mau, mas a cada dia esse mal parece que esse poço não tem fundo, ele consegue ser pior. Então nós vivemos tempos muito difíceis em todos os âmbitos, mas principalmente espiritual. Mas a gente entende e compreende que tudo está sob o controle, o domínio, a autoridade do Senhor. Amém? E vontade de Deus também. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que aparentemente a gente vê tudo descontrolado, mas a gente tem que entender até esse descontrole está debaixo de um controle de Deus, de uma permissão do Senhor. Mas a nós precisamos o quê? Nós cremos no domínio de Deus, mas o Senhor também delega responsabilidades, atitudes da nossa parte para nós enfrentarmos esse contexto. Amém? O Senhor não está enfrentando guerra espiritual, quem está enfrentando somos nós. Deus não tem páreo, ninguém para ele. O inferno é um nada diante de Deus. Os demônios, o diabo e todos os seus anjos é um nada diante de Deus. Mas quem está enfrentando a guerra somos nós. Hein? E Deus é o justo, o juiz. Então nesse tempo o Senhor está chamando a igreja dele. Que a igreja dele se posicione à altura, que a igreja dele se posicione à altura de tudo que está acontecendo. Nós estamos tendo instabilidade. Eu vou ter que focar de novo. Está tendo instabilidade na internet. Parar. Se fazer isso para estar parando. Vai transmitir? Não, deixa ela assim gravando. Tá. Porque senão ficar os barcos, né, irmão? Tá ali então deixa gravando. Depois a gente analisa aí e veja as falhas que estão acontecendo, né, da transmissão da Powernet. Então, irmãos, voltando para o que falei, uma linha de raciocínio. Então nós temos que ter uma resposta a isso tudo. Não é a gente contemplar, não é para a gente ficar contemplando, lamentando. Ah, meu Deus, o mundo está tão difícil. Ah, Senhor, está tudo tão difícil. O Senhor não chamou gente para lamentar. O Senhor não chamou gente para murmurar. O Senhor, até porque se o mundo está difícil, Ele tem derramado um bálsamo, Ele tem disponibilizado todo o armamento para que esta igreja do Senhor esteja hábil, preparada a enfrentar toda a tirania do mal. Amém? Mas nós precisamos o quê? Estar à altura de tudo isso que está acontecendo. Então nós vamos ler aqui uma palavra em Judas,
que não é o Iscariote, né? Fala, pastor, o Judas Iscariote escreveu um livro. Não, irmão, não é esse Judas. Esse Judas aqui é filho de Maria e José, irmão de Jesus. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Amém? Verso 17 ao 21. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve à vida eterna. Bem, Judas aqui, ele escreve uma carta apologética. Apologia é defender. Uma carta de defesa do Evangelho. E ele aqui está apontando os hereges, né? Ele está fazendo uma conexão daquele tempo e também a este tempo. Nos primeiros versos que nós não lemos, né? Ele está fazendo uma abordagem do contexto ali de perseguição, de falsos profetas, de heresias. E ele traz essa abordagem. E essa, por último, agora, tem tudo a ver com a gente, porque ele está falando nos últimos tempos. Amém? É uma tanta resposta para quem naquele tempo estava vivendo as heresias, os falsos profetas, não é? As falsas doutrinas, mas ele também está dizendo que é também resposta para nós neste tempo. Amém? Então a gente vê algumas coisas, algumas características do que acontece nesse tempo, não é? Por exemplo, as pessoas desse tempo, elas têm um culto a elas próprias, não é? Um culto de exaltação aos desejos e às paixões da carne. É um culto, não é? Porque na nossa vida nós temos um trono. Não é? E nesse trono, quem deve estar é o Senhor. Amém? Esse trono da nossa vida, e ele deve ser o nosso Senhor na prática. Não é? E nesse trono que nós vamos ao Senhor, nós buscamos a vontade dEle, nós buscamos sabedoria na palavra, nós nos submetemos a Ele, nós buscamos orientações para as decisões da nossa vida. Quer dizer, nós temos verdadeiramente o Senhor e Ele está no trono da nossa vida. Amém? Mas quando Deus não está no trono da nossa vida, quem que vai estar? O nosso eu, nossas vontades, os nossos desejos reinam e dominam sobre nós. Então, nesse tempo, há um culto de exaltação do desejo. Vocês percebem pelas leis que querem ser autorizadas, aprovadas. Não é? Nós temos aí que apoia agora, porque os nossos desejos, eu vou falar o verbo aqui, vai igual das coisas, não é? Vamos aprovar os banheiros unissex, vamos aprovar os casamentos de todas as formas possíveis de ligação, vamos aprovar a pedofilia, não é? Vamos aprovar a zoofilia, coisas absurdas, não é? Tudo está sendo
quê? Porque é um culto aos desejos do homem, de aprovação. Esse é o homem desse tempo. Se você quiser mais orientação, designação, o próprio Judas está falando que os apóstolos tinham falado. Você vai lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, e Paulo descreve o homem deste tempo. Esse homem desse tempo também, ele fala que tudo, o que importa é a felicidade, a liberdade, e não importa os meios para chegar a essa felicidade. O homem busca felicidade, não é? Todo mundo quer ser feliz, mas o problema são os meios que as pessoas querem. A felicidade talvez está ligado a um contentamento, a um bem-estar da pessoa cumprir e fazer o que ela quiser. Essa liberdade, né? Essa falsa liberdade dela fazer o que ela acha, o que ela deve fazer. Você já parou para pensar que nesse tempo as pessoas estão assim, olha, o certo para mim, é engraçado até essa força de expressão, né? Parece que o certo, na verdade, não é um posicionamento só, não é um posicionamento absoluto. O certo, na verdade, é o que as pessoas acham, não é? E a gente vai compreender, a gente tem por entendimento que o que é certo é o que a palavra de Deus diz, nem é o que o pastor Salomão diz. Quer dizer, o que eu tenho que dizer não é o que eu acho, o que eu tenho que dizer tem que estar respaldado no que a Bíblia diz. É a nossa regra de fé e prática. Amém? Vocês compreendem? É isso? A tua vida é regida, eu acho. Eu entendo, não é? Ou o que a palavra de Deus diz. Eu quero dizer, neste tempo, o homem neste tempo eu acho. O que eu penso, é o que eu gosto, é o que importa. É que do meu jeito é que importa. Não é? Elas querem até Deus, mas querem usar Deus, quer dizer, tentar usar, porque Deus não se permite ser usado. Mas pelo menos tem essa tentativa que as pessoas desse tempo também buscam Deus, mas buscam Deus para acessar Deus às benfeitorias e aos desejos egoístas delas próprias. Vocês entenderam o que eu falei? As pessoas querem Deus. Vocês percebem que as igrejas, não é? Abre aspas, igrejas, mas cheias, são as igrejas que de alguma forma são respostas a esse perfil de pessoas, que elas vão nessa igreja buscar alguma coisa, não é? Material, elas vão buscar respostas simplesmente para desejos obscuros do seu coração, intentos, sonhos, e elas vão ouvir lá do público que Deus vai te dar, porque Deus vai fazer, todas aquelas coisas que a gente sabe de coração teatro. Essas igrejas estão cheias. Porque assim, porque Deus está me mostrando que Ele está lá, está te dando a segunda casa, e não é uma casa, é uma mansão. É isso que as pessoas querem ouvir. Estava numa rede social ontem, e estava um dito profeta, eu sou profeta, faço revelação e tudo, falando, vou ver o que é, né? Ó, todo mundo, olha por mim. Eu também preciso de uma bênção. Eu também preciso de uma vitória. E ele atirando para todo lado. Ele falando, Deus está me mostrando isso. Só riqueza. Deus está me mostrando você indo para a Europa. Deus está me mostrando você indo para os Estados Unidos. Deus está me mostrando que você passou para a medicina. Deus está me mostrando que você conseguiu o seu consultório. Deus está me mostrando só resposta assim. Foi nítido ali. E você vê a carência das pessoas, como diz ali em Oséias, meu povo, 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Todo mundo atrás de uma bênção, forata. Não perceberam. A ânsia das pessoas é tão grande de realização. Elas querem o que Deus pode dar para elas, mas não fale para elas que elas precisam ter um compromisso com Deus.
Porque elas, talvez a maioria delas vão dizer: eu não quero Deus, eu quero que você tenha que lutar. Isso é uma característica de pessoas desse tempo. Outra característica é que elas também, muitas estão enchendo igrejas, porque está cumprindo aquela palavra de Timóteo, que as pessoas elas estão buscando líderes segundo os seus desejos. Essa palavra está sendo cumprida. E uma das temáticas deste tempo, que enche também a igreja, Deus é amor. Ah, Deus te ama muito, é certo, é verdadeiro. Mas, vírgula, não ponto. Vírgula, porque Deus também é justo. Deus trará juízo para todos que não se arrependerem. Deus é amor, mas Ele é justo. E nessas igrejas, em muitos lugares, você vai ouvir Deus é amor, e você pode continuar do jeito que você está. Você pode continuar, porque Deus morreu por tudo isso que você está fazendo, e não importa. Cegos, líderes cegos, guiando gente cega. Então é coisa desse tempo, irmãos. Está cheio disso aí, ó. Então a resposta aqui, nessa palavra, 4 ações, posicionamentos essenciais para sobrevivermos a este sistema maligno e ainda por cima nós avançarmos e permanecermos de pé até o fim. Amém? 4 respostas, 4 posicionamentos que nós precisamos ter nesse tempo. Mediante a tempos difíceis, mediante a todo um sistema maligno operante, mediante a todas as dificuldades, amém? Mediante a todas as falsas profecias, todos os falsos cristos por aí, todas as soluções hereges que não vêm do Senhor, porque o que nós precisamos é nos comprometer, o que a palavra de Deus diz, o que a sã doutrina, palavra. Isso tem que ser resposta para nós. Amém? Então a primeira resposta que o escritor dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo, a primeira resposta que nós precisamos, a primeira resposta é o primeiro posicionamento que a gente precisa ter. Ele fala: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Amém, irmãos? Edifiquem-se. Edificar, de trazer a edificação que nos edifica. O que traz uma construção? Edificar é construir. Não é? De quê? O que nós traz uma construção? Uma mesma linha de pensamento, uma construção, um crescimento, um avanço na vida com Deus. Não é? O que nos faz crescer no conhecimento de Deus? Amém? O que nos faz crescer no conhecimento de Deus? Não é o que nos edifica, não é edifica de construir um edifício, de uma construção. É o que, irmãos? É o conhecimento de Deus. Onde nós adquirimos conhecimento de Deus? Conhecimento da palavra de Deus. Não é isso? Conhecimento da palavra de Deus quer dizer, a gente busca, a gente conhece e a gente cumpre. A palavra de Deus é assim. Eu vou colocar até mais um. A gente busca, a gente começa a conhecer, a gente medita, e a gente o quê? Meditar é refletir, ponderar, e a gente o quê? Cumpre, obedece. Amém? Eu percebo, irmãos, que muitas das vezes o que é mais importante para as pessoas nesse tempo são as experiências e sensações. O que importa é a experiência. Eu preciso sentir o mover. Todo o mover do Espírito está sendo maravilhoso.
Que bom. Mas não é isso que traz edificação. Isso não é a base. Porque de sensações e de experiências, a gente vai ter milhões de outros lugares, até próximo de nós, que têm sensações e que têm experiências. Que as pessoas saem, que elas tremem, que elas caem, que elas pulam, que elas rodopiam. Agora, fazer edificação disso não dá. Porque vocês percebem que eu sou um observador. As mesmas pessoas que às vezes caem muito, que sobem, que descem e que têm muita sensação, elas tão rápidas entram no Evangelho e voltam para o outro. Se elas viverem desse tipo de edificação. A gente percebe também que nesse tempo, quando a gente fala de palavra, de estudar a palavra de Deus, ai, que cansaço. Culto o quê? É do mover do Espírito, ó. Mover do Espírito, oba! Eu quero, aquele culto é demais. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Ai, que cansaço. Hoje eu estou bem. É aquela mesma lenga-lenga. Não é, irmão? Porque é estudo da Bíblia. As pessoas querem sensações, querem mover, elas querem rodopiar. Vocês aqui não, né? Amém, glória a Deus. E as pessoas desse tempo, irmãos. Gente séria, gente comprometida com Deus, vai buscar aquilo que Deus está dizendo, e isso vai fortalecer vocês. É por aí que eu vou me revelar. É por aí que eu vou encher vocês de sabedoria. Irmãos, o antídoto aqui, a resposta, nós precisamos uma resposta à altura da busca da palavra de Deus, do que Deus quer de nós. Você vai dar uma nota para você, de 0 a 10. Qual nota que você dá para vocês de uma pessoa zelosa que busca conhecimento através da palavra de Deus? Que nota você dá para você? Não me responda não, responda você, para você e Deus. Você é uma pessoa exímia, você gasta o seu tempo, você ali, você busca, você pesquisa, você vai atrás dos pastores, cobram ele, pastor me ajuda nisso, me dê uma resposta, ou líderes, e você vai para buscar orientação, indicação de livros, que é indicação de pastores. Eu vejo muita gente buscando, às vezes eu fico observando, porque o que vocês postam, eu estou vendo. É gente que posta pastores coach, gente que não tem muito comprometimento com a palavra. Vocês, às vezes, postam mensagens de pastores que exaltam muitas experiências, os moveres, e às vezes que postam pessoas que têm, às vezes, pastores, conferencistas, que são comprometidos com a palavra de Deus. Aí você vê um termômetro das pessoas. Eu vejo. Os grupos da igreja, os grupos de ministérios, sempre alguém está postando ali, eu estou vendo. Então, que nota os irmãos dão? Que nota vocês dão para vocês? O que Deus está querendo de nós? Uma resposta à altura, que a gente busque a palavra de Deus com seriedade, com compromisso, com zelo. O Senhor quer que coloquemos em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar também esse objetivo de buscar entendimento. Graças a Deus que hoje tem bastante gente aqui, mas às vezes o culto de estudo bíblico são 2 pessoas. Uma pessoa, o pregador e o irmão Ronaldo. Aonde estão os irmãos? Todo mundo atarefados? Todo mundo com problema de saúde, que não pode estar. Como é que Deus vê uma situação dessa? Cadê o meu povo? Isso é uma crítica pequenininha, tá? Bem pequenininha.
O Senhor está dizendo, a primeira resposta que vocês precisam dar nesse tempo é alguém zeloso com a palavra, que busca conhecimento. Irmãos, eu nunca vi uma geração tão fraca em conhecimento da Bíblia. Eu tenho uma vida toda na igreja. Olha, eu vi tempos que as pessoas estudavam muito mais. As crianças, os adolescentes, os jovens decoravam versos. Embaixadores, todos. Decoravam. Mas a gente fala de um texto, irmãos, completa o versículo. Se eu falar que vou falar um versículo, completem. Poucos eu vou completar, porque falta de conhecimento. Então vão comigo aqui alguns textos bem pontuais. Eu procurei para a gente ficar correndo vários livros, só salmos. Vem os salmos aqui. Salmos 119. Eu procurei só Salmo 119, fica fácil, né? Tem muito mais resposta, mas só para exemplo, olha o zelo do salmista quando se trata a palavra de Deus. Amém? Vocês abriram Salmo 119? Sim. Olha só a partir do verso, vou dizer os versos, tá? Primeiro verso 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então ele está dizendo, conhecimento de Deus, conhecimento de palavra, para nós não cairmos nas ciladas. Amém? Segundo, verso 15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Quem está dizendo isso, irmãos? O salmista. O salmista está dizendo isso. Você está dizendo que ele está dizendo que tem prazer? A gente pode dizer a mesma coisa, eu tenho prazer na palavra. Ou a palavra, às vezes, nos cai um enfado, um cansaço. Verso 16, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso foi uma oração dele. É uma oração que a gente precisa fazer também. Verso 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Amém, irmãos? Percebem o que ele está dizendo? O meu prazer. Verso 32, agora. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ele está falando de senhorio, de obediência. Amém? Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Meu Deus, esse forte. Está vendo? E a eles obedecerei. Verso 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Irmãos, ele está orando. Ele está falando com Deus, Senhor. Irmãos, é essa a nossa oração. A gente faz oração assim, Senhor, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Senhor, eu não estou tendo prazer, eu tenho dificuldade de buscar a tua palavra, me ajude. Você jejua por isso. Você ora insistentemente por essas causas. Ele está orando por isso. Verso 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Verso 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Amém? Em orações aqui, eu convido os irmãos que façam um estudo sistemático do Salmo 119. É uma preciosidade que vai trabalhar esse caráter de relacionamento com Deus. E para encerrar, verso 47.
tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Mandamentos é palavra, mesma coisa, mesmo sentido, mesmo contexto. Nós precisamos ser uma geração que tenha prazer de estar na palavra. E a gente volta ao Salmo 1, não é? Salmo 1, bem-aventurado. E ele está dizendo, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a resposta. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia à noite. Ele está dizendo, ele busca, ele lê a palavra de manhã, e ele vai meditar, e ele vai refletir naquela palavra o dia inteiro. Até a noite aquela palavra vai nortear a vida dele, vai consumi-lo, vai sacudi-lo o dia inteiro, e no final do dia ele está alimentado. Ele está ali, aquela palavra fez um mover, fez uma revolução dentro dele. E já pensou se nós tivéssemos esse nível de busca e de prazer? O Senhor está dizendo, nós precisamos. É essencial. Eu creio que buscar a palavra tem que ser um estilo de vida, uma tônica. Uma tônica quer dizer uma realidade constante. Hoje à noite eu vou buscar a palavra. Quer dizer, depois você não busca. Você vai ler a palavra, mas quer dizer que depois você fechou a Bíblia, você vai refletir nela. Você reflete naquele momento, mas reflete depois também. A nossa mente não para de funcionar. Quando a gente não está pensando na palavra, quando a gente não está refletindo o que aquela palavra tem a ver com a gente está refletindo qualquer outra coisa. A gente pode refletir de coisas úteis ou de coisas inúteis. Não é? O que são coisas inúteis? Coisas fáceis de absorção que geram uma dopamina, geram prazer. Por exemplo, pensar em time de futebol, pensar no entretenimento, pensar, eu vou ter dinheiro para comprar aquilo, e fica pensando em coisas, em falsos prazeres. Tem falsos prazeres que a gente não pratica, mas a gente monta ele todo na mente. E aí? Como é que se resolve essa equação? É para a gente meditar. O nosso caráter de Cristo é construído, primeiramente, até que nível de comprometimento, o nível de tempo e qualidade de tempo que a gente medita e reflete na palavra de Deus. Amém? A segunda resposta, o segundo ato, o segundo posicionamento essencial para este tempo, como resposta a todo o sistema maligno operante, ele também fala, orando no Espírito. Olha só, irmãos, a gente vê várias palavras dos apóstolos de Paulo, escrevendo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, o pastor Tiago pregou algumas semanas atrás, estudando a armadura de Deus, e o último elemento ele fala, espada do Espírito, e orando em todo o tempo, perseverando por todos os santos, orando no Espírito em todo o tempo. É uma coisa assim, a gente fica assim, meu Deus, mas o que é orar no Espírito? Irmãos, eu tenho uma compreensão que orar no Espírito é alguém orar sob a direção do Espírito Santo. Até aquilo que a gente precisa pedir a Deus, o Espírito Santo quer que a gente ore nessa concepção. Tem momentos que a gente ora e a gente derrama nosso coração. É errado isso? Não. Você derrama sua dor. Não é assim? É aquele tipo de oração que você está ali, Senhor,
e você derrama a tua dor, derrama o seu problema. Mas não é essa oração que a gente tem que fazer todo o tempo. Amém? Porque a oração do Espírito vai evocar em nós o caráter de intercessor. O Espírito Santo vai colocar para a gente causas pontuais que a gente precisa orar. Até para a nossa vida. Se você pedir a Deus, Senhor, me ajude, eu quero estar atento até o que eu preciso orar. O Senhor coloca no meu coração, Ele coloca coisas, pessoas. Sabe por quê, irmãos? A nossa oração não é só para nós. A oração não é só para o nosso quintal. O que é o nosso quintal? Nossa casa. Eu oro todo o tempo com meus filhos, meu marido, minha esposa. Amém. Mas não é só para isso. O apóstolo Paulo está dizendo, orando em todo o tempo e perseverando por todos os santos. Em outros textos a gente vai dizer, orando e levantando mãos santas por autoridades. Quer dizer, as nossas orações, elas são diversificadas. A gente ora pelos perdidos, a gente ora pelos missionários, pessoas que a gente não conhece. A gente ora por nações. Por algum momento da sua vida, você sentiu que veio uma nação na tua mente que você precisa orar por ela? Por na tua mente, ardeu no teu coração um desejo tão profundo que você está orando por missionários? Por um momento você sentiu uma dor ali para orar por dirigentes da nação, autoridades constituídas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está convidando. Orem no Espírito. Eu estou convidando que vocês entendam as causas que eu quero que vocês orem. Irmãos, Deus, Ele é juiz. Ele julga as coisas. Tem gente que fala assim, não precisa orar não, porque Deus sabe de tudo e é bom. Ele sabe de tudo, mas Ele é justo. Se Ele está vendo que um povo que diz que é servo dele não se posiciona, e por outro lado tem um acusador que fica lá, não é? Tá vendo? É sua igreja, ela nem quer saber de você. Ele nem ora, não pede nada. Eles não se colocam na posição, não intercede por ninguém. Você acha que Deus vai todo o tempo usar de misericórdia com a igreja? Ou Ele vai dar ouvidos por um momento? Vai dizer, é justo o diabo que você está falando. Mesmo que seja tão difícil. Não é heresia que eu estou falando não, tá, irmãos? Mesmo que seja justo para Deus dizer, meu povo não se posiciona, não são intercessores, não clamam, e o diabo está acusando eles agora. Eles não oram porque eles não querem orar, porque eles não se posicionam, então eu quero tocar, eu quero destruir. Aí Deus pode destruir, pode tocar. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Não talvez do jeito que o diabo quis, mas parcialmente. Então você toca até isso, para ver se despertam, para ver se acordem. Então, uma característica desse tempo é orar. Irmãos, é uma das áreas mais que a gente sabe que precisa orar. É aquela coisa que a gente sabe que deve fazer, mas não faz. Não faz porque a gente se permite, muitas das vezes, ser derrotado pelas setas, por todos os problemas do mundo que na oração aparece na nossa mente, por todos os aborrecimentos do mundo que a gente teve já, e que naquele momento aparece ali, as pessoas, a gente consome a nossa mente, relembrando, ressentindo todas aquelas coisas e deixa de orar. Bate aquele cansaço terrível, aquele sono, aquele mal-estar, e vocês não entendem que é o diabo que está trabalhando para nos impedir. E muitos cedem. Muitas das vezes eu estou falando, orem mais, se posicionem mais. Deus está falando que pelo menos 30 minutos. Aí vai o indivíduo lá e ora 1 minuto e meio, meu Deus, o dia todo em oração. 1 minuto e meio. Eu quero agora também posse da vitória, 1 minuto e meio. Fiquei aqui na intercessão, orando, pelejando 1 minuto e meio.
Tem gente que faz 30 segundos, bate o recorde. Espírito Santo, ore mais, gaste mais tempo, e jejuem, porque as causas são difíceis, as lutas são grandes, e o inimigo precisa recuar se vocês se posicionarem. Amém, irmãos? A igreja precisa viver vitórias maiores. A gente vê muitos sucumbindo, muitos estão mortos, estão desviados, estão adormecidos dentro da igreja, porque já perderam a guerra. Só vem na igreja, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma busca, já não consegue mais buscar. Tem tanto problema, permitiu ser consumido por tanta coisa e não resolver essas coisas. A mente dela não consegue parar. Uma pessoa perturbada por ressentimentos, uma pessoa que se permite que todos os problemas tomem a mente dela, ela nunca vai conseguir ser uma intercessora. Porque o diabo vai jogar todas essas coisas certo no momento da oração, não vai conseguir. A gente precisa estar livre, a gente precisa estar resolvendo coisas, porque é necessário que a gente ore, que a gente seja profeta primeiramente para a gente seja profeta onde nós estamos inseridos, na nossa casa, pelos nossos. A bênção dos teus filhos passa por você, passam por mim. A bênção dos meus filhos passa por mim. Senhor, abençoe grandemente meus filhos, abençoe minha geração. Aí Deus vai dizer, essa bênção passa por você. Você quer se comprometer comigo? Você está alinhado comigo? Porque o que vai passar por você vai chegar a eles. Amém, irmãos? Amém? Amém. Orar na direção do Espírito Santo, orar porque tem causas difíceis. O Senhor quer que nós clamemos. O Senhor quer que nós estejamos debaixo de uma direção para as coisas que vamos clamar. Pense nisso, irmãos. Causas pontuais. O Espírito Santo é certeiro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está orando coisas repetitivas. Espírito Santo, meu filho, escuta aqui, me escute. Eu sei que você está orando, mas você está gastando seu tempo com coisas que você já falou. Eu quero direcionar agora a tua fé, esse ardor que você tem no coração, para causas pontuais. Amém? Causas onde o inimigo está trabalhando. Causas do reino. Amém? Irmãos, a oração intercessória é algo tão poderoso e também ela gera galardão. Amém? Galardão é só quem está pregando, quem está no campo de batalha, não. Quem é intercessor verdadeiramente também está no campo de batalha. E gera galardão. Você imagina que tem pessoas de idade, que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm, não podem ter movimento nas pernas, tem cadeira de roda, ou muleta, e ela, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas não posso. O Espírito Santo seja um intercessor. Se você for um intercessor, você vai fazer coisas inimagináveis. Você vai no Japão, você vai na Índia, você vai na Austrália, você vai na África para a tua oração. Olha só, que coisa maravilhosa. Essas coisas são possíveis quando a gente ora no Espírito. Amém? Então pense nisso. Começa a falar com Deus. Senhor, eu quero sair nesta noite impactado, que eu quero orar no Espírito. Eu quero dar um nível de oração ao que o Senhor espera de mim. Eu quero romper toda a dificuldade, todas as barreiras, todas as minhas inquietações, tudo que eu agora entendi que é coisa do inimigo, para me distrair, para me impedir, para me parar. E eu quero me comprometer, quero orar muito mais. Se o Senhor me levantar nas madrugadas, se o Senhor durante o dia requisita mais tempo meu, onde eu vou gastar com algum lazer, com alguma outra coisa,
A terceira ação: mantenham-se no amor de Deus. Amém, irmãos? Mantenham-se no amor de Deus. Apóstolo Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: mantenha-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele quer dizer, em outras palavras, mantenha-se vivo, não vivo religioso. A tua vida, a tua fé seja operante, seja real, você esteja aceso, você esteja em comunhão com Deus. Irmãos, tem tantas situações, tantas setas, tantas coisas que o inimigo usa para nos roubar a nossa comunhão com Deus, de nós compreendermos as coisas essenciais. Paulo está falando, vocês precisam de comunhão com Deus, mantenham-se em intimidade, mantenham o amor de Deus, quer dizer, mantenham-se, busquem uma intimidade com Deus, andem como filhos da luz. Em outras palavras, quando ele escreve em Efésios, no capítulo 5, ele está falando nível de intimidade com Deus. Irmãos, o nível de intimidade não é assim. É o preço que a gente paga de renúncias, nível de busca, de perseverança. E que Deus, que nós alcançamos, é o que Deus abre e descortina. Esses níveis, Deus fala, você tem buscado santidade, você tem estado aos pés, você tem alimentado dia após dia o relacionamento real e profundo. Eu vou abrir mais um nível, eu vou abrir um véu a mais que me separa de você. E eu vou abrir mais um véu. Agora você vai me ver um pouquinho mais de perto. Amém? Ele está falando nível. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, o espírito da religiosidade nos anestesia. A gente vive no evangelho no piloto automático. A gente nem sabe o que está fazendo. A gente vai à igreja, a gente canta, a gente ora. Mas na verdade, quando a gente olha a nossa vida, eu já fui uma bênção. Eu já busquei Deus mais. É tipo de constatação de gente que não tem andado com o Senhor como deveria. Porque em vez dela avançar, ela retrocede. Irmãos, já ouvi muitas das vezes pessoas falar assim para mim, pastor, eu já fui uma bênção. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Olha, eu já fui pregador, eu já fui presbítero, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui cantor. E eu falei, e aonde você se perdeu? O problema é que você não é mais gente que vive do passado. É o presente agora. Paulo diz, aquela palavra, Efésios capítulo 3, esquecendo-me das coisas para trás. Eu agora, no presente, prossigo para o alvo. Amém? E prosseguir alvo, irmãos, é conhecimento de Deus, é intimidade com o Senhor. É para todo dia mais, para a gente olhar para trás e dizer, meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu sinto um amor maior por ti hoje. Eu sinto, meu coração está mais sensível à tua voz, à tua palavra. Meu coração está mais sensível a eu buscar as coisas do alto e não as coisas do mundo. Eu percebo que hoje meu coração, tempos atrás, estava em certas coisas, mas hoje não está mais. Isso é gente que está crescendo, é gente que está mantendo-se no amor de Deus. Irmãos, vida com Deus é um preço que a gente paga. É coisas, situações que a gente precisa abrir mão. Isso é primordial no crescimento de nós avançarmos.
Se nós não atentarmos para essa coisa, por esse propósito, a gente vai ficar barato ou vai retroceder. E não vai colocar culpa em ninguém, não. Não vai colocar a culpa na igreja, porque, não é? Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Cada um. Por último, o último conselho que ele diz: mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se na esperança. Vocês percebem que o último elemento ele não colocou primeiro? Porque este depende de todos os outros. Como é que você vai ter esperança? Você vai ter coração de eternidade. Domingo aqui, o irmão Marlon estava falando. Pense na eternidade. Pense nas coisas do céu. Eu não tenho dúvida de dizer que algumas pessoas estavam assim. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei isso. Porque talvez não tenha uma construção de conhecimento de Deus, de vida de oração, de intimidade com Deus, porque esse último, ele depende dos outros. Uma pessoa que está totalmente firmada em Deus, ela não tem mais vocação de coisas deste mundo, de esperar. Esperança, não é do tipo assim, eu não vivo mais neste mundo, não é nesse sentido. Eu estou falando de expectativa, de mudança, de trazer soluções para a sua vida, porque o coração delas são as coisas eternas. Eu quero só fazer uma leitura aqui, Romanos capítulo 5, vocês percebem, olha só, que Paulo está dizendo a mesma coisa. Romanos capítulo 5, a partir do verso, olha o verso mesmo. Tendo sido todos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Viu aqui de novo? Ele está dizendo que as tribulações produzem perseverança. Perseverança produz o quê? Um caráter aprovado, o caráter de Cristo. E quem está com o caráter de Cristo produz o quê? Esperança. O que é esperança? Expectativa, vida real de eternidade, de quem ela é e para onde ela vai. Uma vez uma pessoa perguntou assim: pastor, eu não tenho certeza da minha vida eterna, o que eu tenho que fazer? E o pastor falou: não, você tem que crer e acreditar. Como tipo assim, tem um pensamento positivo. Eu não concordei no respeito cada um, mas não concordei muito não. Até porque a esperança, ela é uma construção dentro da gente. Não é apenas um pensamento positivo. Não, a palavra de Deus diz que quem crer tem a vida eterna. Então eu creio nisso. Eu sei que ele está dizendo isso. Mas a esperança de vida eterna é também uma convicção. Como você tem uma convicção de que você é filho de Deus, como você tem uma convicção que você teve uma experiência com Deus, você também tem que ter uma convicção de vida eterna para onde você vai. E isso é uma construção. Isso é gerado. Por que gerado? De uma vida com Deus, de intimidade. Vocês percebem que Paulo diz isso em Romanos. Agora Judas
está dizendo algo parecido. E enquanto espero que a misericórdia do Senhor que os leve para a vida eterna. O diabo sempre vai trabalhar para nos desviarmos de Deus, nos paralisar, porque esta é a obra dele, de nos impedir que nós concretizemos o propósito. Ele vai querer nos desviar, mas o Senhor quer que nós tenhamos olhos para a eternidade. Mas o Senhor também quer que nós nos afastemos de todos os manjares. Não é? Manjares são esses: riquezas, conforto, luxo, vaidades, falsos prazeres. Isso é o que o mundo oferece. Amém? Leia comigo aqui, a gente está encerrando já. Olha só, 1 João, um pouquinho, umas 3 folhas atrás. 3 folhas, mais ou menos. 1 João, capítulo 2, verso 15. Vou fazer até um momento, um estudo só sobre isso. Mas eu preciso fazer essa leitura aqui. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Amém? Não amem o mundo, nem o que é nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viu, irmãos? Esse nível aqui que nós lemos é alguém que está em desamor às coisas do mundo. Eu falei aqui das coisas do mundo, irmãos. As coisas do mundo a gente usa e a gente tem zelo, mas elas não podem tomar do nosso coração. Um cargo profissional. Tudo que eu preciso é um emprego público. Não, tudo que você precisa é aquilo que vem do Senhor. A gente tem que reescrever isso. Tudo que eu preciso é de uma casa, de uma mansão, de um carro. Tudo que você precisa é aquilo que venha da boca de Deus, da autorização de Deus. Quem tem esperança vive nessa perspectiva de vida. Amém? Jesus falou isso. O diabo quer que a gente faça o que Jesus não fez. O diabo quer que a gente transforme pedras em pães também. O que Jesus não fez, muita gente está fazendo. Vai sacie-se. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas o homem só vive o que procede da boca de Deus. E eu só vivo, e eu escolho viver de tudo na minha vida, tudo que vem da permissão da boca de Deus. Isso é de gente que vive com seriedade e senhoria de Deus. Gente que tem submissão, que agrada o coração de Deus. Que uma das coisas que nos fala, uma característica do servo aprovado, não é que ele não tem vontade, não, é que ele crucificou do jeito dele, o que ele deseja. Ele só faz aquilo debaixo de uma orientação. Ele só toma posicionamentos essenciais, preponderantes da vida, debaixo de uma direção de Deus. Amém? Isso é viver senhorio. Fora isso, é aquela palavra que Jesus falou: muitos me dirão Senhor, Senhor, mas na prática não funciona. É Ele que é Senhor dele próprio. Ele não me busca em nada orientação. Ele me busca pedir bênção, mas pedir direção, ele buscar a minha vontade, ele não quer. Aí vai se encaixar nessas palavras de Jesus. Nós precisamos ter essa convicção real. Quem nós somos e para onde vamos. Se você tem dúvida ainda, porque está faltando conhecimento de Deus, está faltando vida de oração, está faltando vida de intimidade com o Senhor. Porque na intimidade também, de uma forma muito mais intensa, o caráter de Cristo é estabelecido em nós.
de uma forma muito mais intensa, na intimidade. Na intimidade nem que você alcançou, eu estou no ápice, sou santo. Não, intimidade quer dizer, em outras palavras, que você está buscando mais do Senhor. E o Senhor, por graça e misericórdia, está abrindo as portas, os compartimentos da presença dEle. Então, e você chegou mais perto, e eu cheguei mais perto, e nós chegamos mais perto. Mas o Senhor também estará dizendo, olha, tem mais níveis de intimidade. Você quer chegar? Você quer pagar o preço? Tem mais níveis de caráter de Cristo. Porque quanto mais caráter de Cristo nós temos, mais intimidade temos com Deus. Mais santidade também, porque Deus não vai permitir que a gente se achegue a essa santidade. Tudo caminha junto. É a vida cristã real. E esses são os 4 posicionamentos que a gente precisa ter neste tempo, não apenas para a gente sobreviver, mas para a gente viver, avançar, chegar até o fim. Para sermos testemunhas, porque esse caráter de Cristo, essa vida com Deus, esse alimento que a gente busca com substância da palavra de Deus, e essa vida de oração será um aporte para que possamos fazer a obra de Deus sem sermos feridos. Amém? Sem sermos feridos. O que mais tem são soldados feridos, porque não tem armadura, vai na força, vai na mão, vai no braço, sem armadura, e é ferido. Mas Deus está dizendo para a gente, olha, é só vocês se posicionarem. Estou dando quatro verdades para que vocês se posicionem. Vocês, além de tudo, de permanecer de pé, vocês vão avançar e vocês vão gerar frutos. Eu não vou avançar mais aqui, que vai demandar muito mais tempo, mas eu gostaria que vocês continuassem a ler os últimos versos de Judas, e vocês vão observar ali que ele está falando, por último, de sermos bênção. Amém? De sermos bênçãos para gerarmos frutos. Amém? E o Senhor quer de nós. E que assim a gente se posicione. Todas essas ações, todas essas verdades, não é para a gente simplesmente amém. Não, é para a gente sair daqui. É para a gente colocar no caderninho, escrever, eu preciso orar mais, eu preciso romper toda dificuldade, eu preciso buscar conhecimento. Pastor, quando me perguntou de 0 a 10, eu fiquei envergonhado diante de Deus, a nota que eu dei para mim, porque eu não tenho sido zeloso. Eu não tenho sido zeloso de buscar a palavra de Deus como deveria, como Deus tem me chamado. Eu não tenho participado, eu não tenho me alinhado, até nos cultos da igreja, não tenho buscado. Quantas mensagens, quantas ministrações ficou ouvindo? Quer dizer, nem está, porque está nos arquivos da igreja, é só você ir lá. Vai lá nos arquivos das mensagens, das séries de estudos. Pastor Tiago fez 2 séries de estudos aqui, Romanos, Efésios, vai lá. Alimento puro, as cartas mais teológicas do apóstolo Paulo, Romanos e Efésios. Vai lá e confere. E se fortifique, se fortaleça. E ore mais. Não apenas ore, busque a minha intimidade com o Senhor e permaneça firmado. E continue sendo uma bênção, porque vai valer a pena. 2 Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleça nas vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Pense nisso. Clame por isso. Ore por isso. E vamos avançar. Vamos orar, Senhor. Quero lembrar que amanhã de manhã nós temos oração às 6 horas. Semana passada eu não pude vir, mas essa semana estou aqui de cozinhão. Sexta-feira, às 22 horas, oração, um momento também muito especial de clamor. Amém? Vem orar. A gente ora em casa. Eu oro em casa. Mas Deus também fala, ora na igreja.
Amém? Hora da igreja. Eu oro em casa, eu oro em casa. Deus, eu oro em casa, tem o seu lugar. Mas oro na igreja. Amém, irmãos? Senhor Deus, somos agradecidos por esta noite que o Senhor nos fez. E nós clamamos a Ti por graça e misericórdia. Que o Senhor nos fortaleça nessa palavra. Que essa palavra venha trazer um ânimo, uma alegria, um vigor. Para que possamos, sim, Pai, colocarmos em prática tudo isso. Nós queremos ser muito mais zelosos no conhecimento do Senhor, da palavra, estudiosos. Nós queremos muito mais buscarmos na oração mistérios, intimidades, níveis maiores. Nós queremos, sim, Pai, nos ajude, nos fortaleça, para que não venhamos desistir. Senhor, nos ajude, intimidade e tantas outras coisas que a gente precisa, de nós permanecermos firmes no Senhor e sermos instrumento do Senhor para a transformação de vidas. Abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.